Então já percorremos Nordeste, Sudeste, agora Sul, né? Aqui a gente é muito eclético. Bom, enquanto as pessoas ainda estão entrando na nossa transmissão, vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que vai fazer a prova de residência para a ANRIGS. Por meio do seu like que a gente entende que você está gostando do conteúdo oferecido aqui no nosso canal e que você quer mais. E mesmo que você tenha aí um amigo que não vai fazer prova para a ANRIGS, mas vai fazer para outra banca aí de residência médica, compartilha também, porque os assuntos são muito parecidos. O que cai em uma banca, cai em outra também. Então, às vezes você está assistindo a transmissão para uma prova que você não vai fazer, mas aquilo vai te ajudar, de certa forma, na prova que você vai prestar. E aqui ao longo do dia nós estamos vendo basicamente os mesmos assuntos, porque justamente o que cai em uma acaba caindo em outra. Certo? Então, por favor, curta e compartilhe. E antes de nós começarmos efetivamente aqui a nossa pré-munição, quero te dar um recado super especial. Não sei se você está sabendo, mas aqui, nesse mês de novembro, nós estamos com a nossa promoção super especial chamada Black November. Nós temos aí diversos lotes, já passamos pelo lote especial, agora nós estamos no lote 1, onde você pode fazer a sua adesão, você pode virar coruja por apenas 50% do valor dos nossos produtos, exceto as mentorias. Mas você pode virar coruja aí porque o nosso site está todo com 50% de desconto. E quando você faz a adesão, por exemplo, para o curso de residência médico extensivo, você leva alguns bônus. São eles, tela cheia, banco de questões, estratégia cast e o acesso estendido até o dia 31 de janeiro de 2024. Mas olha só, o lote 1 ele é válido até o dia 23 de novembro. Ah, Bárbara, faltam 9 dias ainda, vou fazer depois. Não, faz agora, porque senão você vai esquecer e conforme a gente avança nos lotes, esses bônus aqui vão reduzindo. Então não perca tempo, a hora é agora. A oportunidade está aqui, ó, se abrindo na sua porta aqui. A gente tem uma grande janela de oportunidade para você nesse momento. Não perca isso, tá? Porque depois pode ficar tarde demais. Tem aí no seu cabeçalho aí do chat, né, justamente o link que vai te redirecionar lá para a nossa plataforma. O Emerson, nosso querido moderador, já colocou aí também no chat o link, então não perca tempo. Ok? Certo? Bom, como eu estou falando aqui para você, nós vamos gravar agora o pré-munição para a ANRIGS, tá? Durante a gravação, eu não vou me comunicar com o chat, mas vocês podem deixar as dúvidas aí, que aí depois eu retiro essas dúvidas, esclareço. Mas ao longo da transmissão eu não vou me comunicar com vocês, a gente vai fazer essa gravação em uma sequência só. Ok? E aí, pessoal, é aquele esquema, né? Vou jogar a vinheta, me reapresentar, como se eu não tivesse ainda falado para vocês, mas esse vídeo ele vai ser editado depois e vai subir lá para a nossa plataforma para os alunos do nosso Sprint ANRIGS. Então, quem é aluno aí do Estratégia Média, né, quem é aluno do Sprint, vai ter acesso. Certo? Bom, então vamos lá, né? Aqui já tem até engenharia reversa depois, vou jogar aqui a vinheta e a gente começa efetivamente. 30 segundos, não saiam daí porque eu já volto. Olá, estrategista! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma pré-munição do Estratégia Med. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Bárbara, sou professora de Medicina Preventiva e agora nós vamos falar aí sobre tópicos quentes para a ANRIGS, já que é pré-munição ANRIGS. E vamos começar pelo coração do que a gente faz aqui no Estratégia Med, que é a engenharia reversa. Nós analisamos todas as questões de medicina preventiva dos últimos 5 anos e chegamos a essas conclusões aqui. Tela cheia para você. O tema mais cobrado no bloco de medicina preventiva da ANRIGS nesses últimos 5 anos foi ética médica. Foram 8 questões aí nos últimos anos, o que dá aproximadamente, né, de 2 a 3 questões por prova. Então é um tema bem quente aí para a sua prova da ANRIGS. Em segundo lugar, temos aí o empate, né, entre atenção primária à saúde e medicina de família e comunidade, cada uma contribuiu com 7 questões. Temos também medidas de saúde coletiva, descentralização do SUS, epidemiologia das doenças infecciosas e pesquisa epidemiológica ficaram empatadas aí no 4º lugar, cada uma com 3 questões nos últimos 5 anos.
saúde do idoso, estatística médica e temos aí, olha, no sexto lugar, demais temas, segurança do paciente, marcos legais do SUS, testes diagnósticos, cuidados paliativos, saúde do trabalhador. Cada tema teve aí uma questão nos últimos 5 anos. O que a gente percebe de perfil da ANHIGS? Quando a gente olha ali o bloco de medicina preventiva, nós detectamos muitas questões que a gente chama assim de problemas clínicos na APS. Que questões são essas? São questões que têm geralmente aí como cenário a unidade básica de saúde e o médico que está ali participando daquela situação clínica é o médico de família e comunidade. Em especial, questões que se passam na APS e que abordam saúde mental. Isso a gente chama de problema clínico na APS. Então, pode ser uma questão de saúde mental na UBS, ou pode ser uma questão aí de hipotireoidismo, ou uma questão de abordagem da pressão arterial. Esses temas, como são temas clínicos, nós não vamos abordar aqui. Serão abordados nas diversas especialidades, mas saiba que, quando você abrir a sua prova da ANHIGS, lá no bloco de medicina preventiva, você vai se deparar com essas questões. E aí você vai precisar ter um olhar diferenciado, porque é a abordagem do médico de família e comunidade. Ok? Mas fica tranquilo que isso será falado aí nas especialidades clínicas, tá? Então, o que a gente vai abordar aqui é efetivamente aquilo que resta de medicina preventiva. E aí a gente percebe também que na ANHIGS caem 2 temas que são pouco usuais em outras bancas. Por exemplo, epidemiologia de doenças infecciosas. Então, a gente tem aí algumas questões que vão abordar virulência, infectividade, patogenicidade, ou então que vão abordar a epidemiologia mesmo da transmissão, período de incubação e assim por diante, e estatística médica. Esses 2 temas aparecem nas provas? Aparecem, só que não são muito comuns. Então, a gente percebe algumas bancas que têm predileção por eles. Por exemplo, além da ANHIGS gostar de estatística médica, a Unifesp também gosta. Além da ANHIGS gostar de epidemiologia das doenças infecciosas, a CESP-E também gosta. Mas não é todo mundo que traz esses temas nas suas provas, ok? Então, a gente vai ver também epidemiologia e estatística médica ao longo aí da nossa reta final. Mas hoje, para a pré-munição, nós escolhemos alguns temas que não foram tão frequentes nos últimos anos, porque a ANHIGS tem isso de ser bem eclética, né? Ela não cobra muito de um tema só, ela vai variando. Não é à toa que a gente tem diversos temas aí com pelo menos uma questão nos últimos anos, e a gente resolveu trazer para a pré-munição justamente esses temas, que eles são mais ecléticos, mas que podem aparecer. E são temas clássicos, por exemplo, saúde do idoso, testes diagnósticos e marcos legais do SUS. Saúde do idoso. Embora nos últimos 5 anos, né, a gente tenha detectado aí pelo menos 2 questões, anteriormente a esses 5 anos, a gente percebia a tendência da ANHIGS em cobrar a saúde do idoso pelo menos todo ano. Aí eles deram uma maneirada, não cobraram tanto nos últimos 5 anos, né? Porém, esse ano foi um ano em que muito se falou sobre saúde do idoso, porque a população brasileira está envelhecendo. Então, existiram aí diversos simpósios, campanhas do Ministério da Saúde em relação a essa temática. A gente acha que a ANHIGS vai trazer novamente. Mesma coisa, marcos legais do SUS. 2022 para 2023 são anos de conferências de saúde. E aí, claro, a gente tem aqui a clássica Lei 8.142, você precisa saber disso, porque vai aparecer, certo? Então, a gente vai abordar agora testes diagnósticos, saúde do idoso e marcos legais do SUS. E fique despreocupado, hoje é só um vídeo aí da sua reta final, pré-munição, mas você ainda tem hora da verdade, ainda tem revisão de véspera, então todos esses temas aqui a gente vai passar por eles rapidamente nos outros vídeos aí que vão compor a sua reta final. Certo, pessoal? Vamos começar então pelos testes diagnósticos. A gente acredita fortemente que a ANHIGS vai trazer esse tema. Por quê? Porque eles trouxeram na última prova e a questão foi anulada. Então, o examinador ele não satisfez aquela vontade dele de te testar em relação aos testes diagnósticos. Então, a probabilidade de aparecer novamente é muito alta. O que você precisa saber sobre isso? Quando a gente avalia essas questões que já caíram na ANHIGS, a gente percebe uma forte tendência deles em cobrar as medidas de validação. Ou seja, cálculo de sensibilidade, de valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, conceitos em relação a essas medidas. Então, fique atento a isso. É isso que a gente vai revisar agora, os principais pontos.
Bom, primeiro ponto fundamental em qualquer questão de testes diagnósticos, principalmente as que envolvem cálculos, que é o que a Anhiggs gosta, é você verificar se a tabela de contingência está na posição correta. Como assim, Bárbara? Pode vir numa posição incorreta? Pode. Porque, na verdade, uma pegadinha muito comum é você inverter a tabela de posição, inverter coluna e linha. E aí você vai criar uma outra tabela, e aí ele vai te pedir para você calcular, por exemplo, sensibilidade, e aí com a tabela invertida, se você não prestar atenção, você vai acabar calculando aí valor preditivo positivo, por exemplo, e vai encontrar aí uma resposta que não é o gabarito. Então, o primeiro ponto é verificar a tabela de contingência. Então, vamos lá. Para você não esquecer mais, geralmente aqui nas colunas nós vamos dividir a população segundo o estado de saúde. Então a primeira coluna é formada pelos doentes e a segunda coluna é formada aí pelos indivíduos saudáveis. Lembrando que pode ser, né, que a banca não coloque aqui estado de saúde, sim padrão ouro. Tudo bem, a gente vai utilizar como sinônimos porque a gente entende que o padrão ouro é aquele que vai determinar quem está doente e quem não está. Então, no final das contas, é como se você estivesse realmente separando em doentes e saudáveis, ok? Então, doentes sempre na primeira coluna, saudáveis sempre na segunda coluna. E nas linhas? Nas linhas nós vamos distribuir os resultados, positivo e negativo. Então, aqui a gente tem o nosso teste que está em validação, primeira linha, resultado positivo, segunda linha, resultado negativo, ok? Então, sempre confira se a tabela está na posição correta, tá? Segundo ponto fundamental, claro, é você saber calcular essas medidas de validação. Quais são as medidas que podem aparecer na sua prova para um eventual cálculo? Sensibilidade, especificidade e acurácia. Lembrando que a acurácia, geralmente, ela vai ser aí uma conjugação dos verdadeiros positivos com os verdadeiros negativos. E, além disso, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Então, se aparecer cálculo, provavelmente vai ser um desses 5 aqui, tá? Então, vamos lá. Sensibilidade, só para você relembrar aqui a fórmula comigo rapidamente. Sensibilidade é a capacidade de um teste diagnóstico perceber a doença quando ela realmente existe. Por isso que ele é sensível, porque ele consegue perceber que tem alguma coisa errada, ele é empático, né? Não, tem alguma coisa errada aqui, ele é sensível, tem sensibilidade, opa, detectou a doença. Ok? Então, sensibilidade é a capacidade de detectar a doença quando ela realmente existe. E a gente só trabalha com a sensibilidade quando a gente trabalha com o total de doentes. Então, quando a gente conhece a sensibilidade de um teste, pode ter certeza que a gente conhece antes o estado de saúde dele. Então, a gente conhece o estado do paciente, aplica o teste e aí vê se aquele teste veio positivo ou não. Isso é sensibilidade, tá? E aí a gente vai calcular com os dados da primeira coluna da tabela. Verdadeiro positivo dividido aí pelo total de doentes, ok? Então, grava isso, sensibilidade sempre referente aí à primeira coluna, que é a coluna dos doentes. E a especificidade? A especificidade é o oposto da sensibilidade, né? Ele vai detectar, ele vai perceber, na verdade, a ausência da doença quando a doença realmente está ausente. E aí nós trabalhamos com os dados da segunda coluna. Geralmente a gente divide o quê? Verdadeiro negativo pelo total de saudáveis. Então, a gente tem que ter o prévio conhecimento que aquela população está saudável. Aí a gente submete o teste, vê quantos verdadeiros negativos ele identificou e isso vai ser a especificidade. Então, veja qual é o subgrupo de base, né? Sensibilidade vai ser sempre o subgrupo dos doentes e especificidade vai ser sempre o subgrupo dos saudáveis. E aí, olha como é que isso está marcado, né, de forma visual na tabela. Sensibilidade eu sempre uso a primeira coluna, especificidade eu sempre uso a segunda coluna. Então, isso é uma forma de você memorizar a posição do cálculo na tabela, ok? E a acurácia? A acurácia é a proporção de resultados corretos fornecidos por aquele teste, seja um resultado positivo ou um resultado negativo. Então, a gente acaba somando, né, os verdadeiros positivos com os verdadeiros negativos. E aí vê, né, essa quantidade total de testes corretos em relação à população que foi testada. Aí olha que interessante, se a sensibilidade você calcula na primeira coluna e a especificidade você calcula na segunda coluna e a acurácia você acaba combinando uma com a outra, então ela só pode ser calculada na diagonal, porque vai passar por essas duas colunas, ok? Então, para a acurácia, você vai precisar
dos verdadeiros positivos e dos verdadeiros negativos. E aí divide isso tudo aqui pela população total. Certo? Então, gravou a topografia na coluna, né? Sensibilidade, primeira coluna, especificidade, segunda coluna, e a acurácia vai cortar as duas, ok? Bom, paralelamente à sensibilidade, especificidade e acurácia, nós temos aí os valores preditivos, positivo e negativo, certo? Eles também vão ter uma topografia especial nessa tabela aqui. O valor preditivo positivo, ele nada mais é do que a proporção de resultados positivos que estão corretos. Então, você vai utilizar agora não mais como base o grupo dos doentes. Você vai utilizar como base o grupo dos resultados positivos. E aí, daquele total de resultados positivos, a gente vê quantos efetivamente estavam corretos, quantos efetivamente correspondem aos verdadeiros positivos. Então, a gente vai utilizar a primeira linha como base de cálculo. E aí sim, ó, valor preditivo positivo, perdão. Verdadeiro positivo dividido pelo total de resultados positivos. E o valor preditivo... Antes da gente falar do valor preditivo negativo. É importantíssimo que você não confunda sensibilidade com VPP. Esse é o principal fator de erro nessas questões de medidas de validação. Como eu te falei, estou reforçando aqui justamente para forçar a sua memória visual, a sensibilidade é calculada com os valores da primeira coluna. E o valor preditivo positivo, como a gente acabou de ver, ele é calculado com os valores da primeira linha, perdão. Então, é primeira coluna na vertical e primeira linha na horizontal. Mas as fórmulas são extremamente parecidas. Eles só vão mudar, essas fórmulas da sensibilidade do valor preditivo positivo, só vão mudar em um detalhe do denominador. Olha aqui comigo na tela cheia. Sensibilidade, você tem como numerador o verdadeiro positivo. E no VPP também, é o mesmo numerador. E o denominador, muito parecido também. O que muda é que a sensibilidade vai trabalhar aí com os falsos negativos e o VPP vai trabalhar com os falsos positivos. Então, tem que ter olho vivo na hora da prova, para que você não confunda isso. E é por isso que eu bato no martelo com vocês, que vocês têm que ver se a tabela de contingência está na posição correta. Por quê? Porque se inverter isso aqui, vai inverter essa posição. E aí você vai calcular a sensibilidade, achando que é sensibilidade, mas está calculando o VPP. E o inverso também é verdadeiro, tá? Então fica atento. A única medida que não altera quando você modifica essa tabela de posição é a acurácia. Porque como o verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo ficam nas mesmas posições, esse cálculo acaba dando certo, mesmo se tiver invertido. Agora o restante não, muda tudo de lugar, e aí você vai acabar calculando uma medida e é a outra, ok? Então, não confunda sensibilidade com VPP. VPP vai ter como base, né, o total de resultados positivos e a sensibilidade vai ter como base o total de doentes, tá? Para você não confundir na hora da prova, pensa da seguinte forma. Se você conhece o estado de saúde da pessoa, se você sabe que ela está doente, o que você precisa calcular é a sensibilidade. Então, a banca vai te falar, olha, eu conheço o estado de saúde desse paciente, ele está doente. Então, isso significa que se o resultado vier positivo, isso é o quê? Sensibilidade. Porque você conhece, você sabe que ele está doente. Agora, se você não conhece o estado de saúde dele, o que você conhece é o resultado foi positivo, e isso já é valor preditivo positivo. Então, parte dessa premissa. O que eu conheço? Eu conheço o estado de saúde ou eu conheço o resultado do teste? Se você conhecer o estado de saúde, é sensibilidade. Se você conhecer o resultado do teste e o teste for positivo, é valor preditivo positivo, ok? Agora sim, vamos falar sobre o valor preditivo negativo. É o mesmo raciocínio do VPP. No valor preditivo negativo, eu vou verificar quantos resultados negativos que eu obtive estão corretos. Então, eu parto aí como uma base, né, como um grupo de base, eu parto dos resultados negativos, tá? Então, se o VPP é calculado na primeira linha, o VPN é calculado na segunda linha, certo? E agora a gente fechou aqui a nossa tabela. Observa que cada topografia, cada nicho, cada célula dessa tabela aqui vai equivaler a uma medida de validação. Então, vamos lá, mais uma vez. Primeira coluna, sensibilidade. Segunda coluna, especificidade. Na diagonal, quem que você vai ter cortando as duas? A acurácia. Na primeira linha, eu tenho o VPP e na segunda linha, eu tenho o VPN, ok? Então, o VPN vai ser aí a proporção
de verdadeiro negativos em relação ao total de resultados negativos. É importante que você também não confunda com especificidade, tá? A especificidade vai ser aí na vertical, segunda coluna, e VPN vai ser na horizontal, segunda linha. Certo? Olha aqui as fórmulas, extremamente parecidas também. A diferença vai ser em um detalhe do denominador. Especificidade vai trabalhar com falso positivo e VPN vai trabalhar aí com falso negativo. Certo, pessoal? Bom, como eu te falei, a questão que caiu nos últimos anos foi anulada, né? Foi uma questão do ano passado. Eles anularam, que era uma questão meio sem pé nem cabeça, então o examinador não está satisfeito ainda em testar você quanto aos testes diagnósticos, porque a questão foi anulada. Por isso que a gente acha que vem outra novamente. Mas, para que você entenda como isso poderia ser cobrado, peguei aí uma questão um pouco mais antiga, de 2015, só para você entender que não tem mistério. A questão é você realmente trabalhar aí com a tabela de contingência 2x2. Então, tela cheia para você. Considere a tabela 2x2 abaixo referente ao monoteste para mononucleose infecciosa em pessoas com dor de garganta, prevalência aí de 20 por 1000. Qual o valor preditivo positivo? Saiu bem separado aqui, né? Depois eu vou configurar isso aqui para subir bonitinho na plataforma para vocês. Qual é o valor do VPP? Primeiro ponto fundamental aqui, e agora vocês não vão esquecer mais. Toda vez que eu vou calcular qualquer medida de validação, eu vou verificar o posicionamento dessa tabela de contingência 2x2, ok? Qual é o posicionamento correto? Doentes na primeira coluna, saudáveis na segunda coluna. E nas linhas eu tenho os resultados do meu teste em validação. Primeira linha, resultados positivos, segunda linha, resultados negativos. Esse é o padrão. Então, vamos lá. Primeira coluna, mononucleose infecciosa presente. Opa, isso aqui são os doentes. Segunda coluna, mononucleose infecciosa ausente, isso aqui são os saudáveis. Então, tá certinho. E nas linhas, eu tenho aqui um monoteste, que é o teste que está em validação. Resultados positivos na primeira linha, resultados negativos na segunda linha. Então, a tabela está ok, ela está na posição correta. Agora sim eu posso fazer o que ele me pede. Ele está perguntando para você justamente qual é o valor preditivo positivo. Bom, ele só te deu uma parte da tabela, né? Em teoria, você tem que somar aqui. Se você somar 911 com 3, você vai achar 914. Se você somar 17 com 69, você vai achar 86, certo? Qual é o valor preditivo positivo aqui? É o que você calcula na primeira linha. Verdadeiros positivos, pelo total de resultados positivos. Então, vai ser 17 por 86. Gabarito, alternativa D. Simples desse jeito, tá? Você só tem que ter o conhecimento aí das tabelas, ok? Bom, outro ponto que pode aparecer para você na ANRIGS em relação aos testes diagnósticos é isso aqui, ó. Fatores que influenciam os valores preditivos. Isso é uma grande pedida para qualquer banca de residência médica, tá? Qualquer banca. E essas questões aumentaram muito na época da pandemia, justamente porque a gente estava variando aí a prevalência da Covid na população, tinha que trabalhar com sensibilidade, especificidade, então isso sempre é uma grande pedida, inclusive a questão que foi anulada envolvia também um pouco isso aqui. O que você precisa saber? Que os valores preditivos de um teste diagnóstico, eles podem ser alterados conforme a modificação de alguns fatores fundamentais. Quem são eles? Sensibilidade, especificidade e prevalência ou probabilidade pré-teste da doença. Então, são esses três fatores aí que podem modificar os valores preditivos de um teste diagnóstico. De forma geral, a sensibilidade, né, quando a gente modifica essa sensibilidade no sentido de aumentar a sensibilidade, concomitantemente a gente vai ter um aumento do VPN, ou do valor preditivo negativo. Bárbara, não é VPP, não? Eu acho que é VPP, hein? Porque se eu estou aumentando sensibilidade, eu estou aumentando o verdadeiro positivo. Se eu estou aumentando o verdadeiro positivo, eu espero aumentar o VPP, certo? Errado. Porque o que determina um valor preditivo positivo ou um valor preditivo negativo, a gente não olha para os verdadeiros, a gente olha para os falsos. São eles que vão determinar o quanto eu posso confiar num resultado que é positivo ou negativo. E aí, olha aqui comigo na tela cheia. Geralmente, a gente tem um número de doentes, certo?
E aí esse número de doentes, ele não altera assim de uma hora para outra, ele é mais ou menos estável, digamos assim. E aí se você aumenta a sensibilidade do teste diagnóstico, o que vai acontecer? Você vai aumentar aí o número de verdadeiros positivos captados. Em contrapartida, se você aumenta a proporção de verdadeiro positivo, você diminui a proporção de falso negativo. Por isso que a gente fala que quanto maior for a sensibilidade, menor será o número de falso negativo, e maior será o valor preditivo negativo. Entendeu o raciocínio? Para um mesmo número de doentes, você está aplicando um teste diagnóstico, você está aumentando a sensibilidade, você está aumentando o número de verdadeiros positivos. Só que como o número de doentes permanece o mesmo, para completar 100%, inevitavelmente você tem que diminuir o número de falsos negativos, para esse verdadeiro positivo aumentar. Você está detectando mais pessoas e menos estão recebendo um resultado negativo que é falso. Se você diminui o número de falsos negativos, isso significa que você vai ter aí um valor preditivo negativo maior. Você pode confiar mais quando o resultado vier negativo. Afinal, você tem um baixo número de resultados negativos que são falsos. Por isso que, ao aumentar a sensibilidade, a gente acaba aumentando o VPN e não o VPP, certo? E a mesma coisa acontece, o mesmo raciocínio a gente vai aplicar para a especificidade. Quanto maior for a especificidade, maior será o VPP e não o VPN. Pelo mesmo motivo, você tem lá um grupo de indivíduos saudáveis. Se você vai aumentar a especificidade do teste, isso significa que você vai captar o quê? Vou captar mais verdadeiros negativos. Em contrapartida, a minha captação de falsos positivos vai diminuir, porque eu estou aumentando verdadeiro negativo. Para continuar 100%, eu tenho que diminuir os falsos positivos, certo? Se você diminui falso positivo, isso significa que, quando um resultado vier positivo, a probabilidade dele ser verdadeiro é muito alta, porque você tem poucos falsos positivos, então você aumenta o VPP. Certo? É assim que você tem que raciocinar na hora da prova, tá? Então, aumentou sensibilidade, aumentou o VPN, aumentou especificidade, aumentou o VPP, ok? Só que, no dia a dia, a sensibilidade e a especificidade, elas vão influenciar nos valores preditivos? Vão. Mas uma vez que a sensibilidade e a especificidade são estabelecidas no teste, eles vão alterar uma única vez, né? Vão influenciar ali uma única vez. Porque a gente não fica mudando sensibilidade e especificidade toda hora de um teste diagnóstico. Só se a gente mudar os pontos de corte, porque essas são propriedades fixas dos testes. Então, eles vão impactar uma vez e depois vida que segue. Não vão impactar mais só se você mudar ali o ponto de corte, que aí sim mudaria a sensibilidade e especificidade, mas isso não acontece corriqueiramente. Então, o fator que acaba influenciando mais nesses valores preditivos é a probabilidade pré-teste, ou prevalência da doença na população, porque isso sim modifica de forma mais frequente. E aí, de forma geral, quanto maior for a probabilidade pré-teste da doença na população, ou de forma sinônima, quanto maior for a sua prevalência na população, maior será o valor preditivo positivo. Por quê? Porque você tem muito doente na população. Então, se um resultado vier positivo, é provável que ele seja verdadeiro. Tem muito doente, a prevalência está elevada. Então, se você aumenta a probabilidade pré-teste, você aumenta o VPP. Eles são diretamente proporcionais. Ao contrário, o VPN diminui. Porque se você tem muito doente naquela população, né, a prevalência está alta, se vier um resultado negativo, você já vai ficar meio preocupado. Como assim veio negativo? Tem muito doente aí. Será que esse resultado negativo é verdadeiro mesmo? Então, geralmente, o VPN diminui quando a gente aumenta a prevalência, tá? É inversamente proporcional. E o contrário também é verdadeiro. Se você diminuir a prevalência, você vai diminuir o VPP e vai aumentar o VPN, tá? Como é que isso pode aparecer para você na sua prova? Da seguinte maneira, pode ser que a ANHIGS traga a comparação de duas populações diferentes. E aí fale assim para você, olha, eu estou levando o meu teste de uma população para outra. O que vai acontecer com os valores preditivos do meu teste? O que você vai ter que raciocinar? Essas populações, provavelmente, elas terão uma diferença na prevalência da doença. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um teste diagnóstico e eu estou aplicando na cidade A, sendo que a cidade A tem 40%
de prevalência da doença X. E aí eu vou tirar o meu teste diagnóstico da cidade A e vou levar para a cidade B, sendo que a cidade B apresenta 60% de prevalência dessa mesma doença. Qual foi o movimento que eu fiz aqui? Eu fiz um movimento da menor para a maior prevalência. Então, eu aumentei a prevalência, eu aumentei a probabilidade pré-teste. Se eu aumento a probabilidade pré-teste, eu acabo aumentando o VPP, porque lembra, eles são diretamente proporcionais. E acabo diminuindo o VPN, porque eles são inversamente proporcionais, tá? A prevalência aumenta, o VPN diminui, certo? E o contrário também é verdade. Se eu estou na cidade B, que é a cidade de maior prevalência, tiro o meu teste diagnóstico de lá e levo para aquela de menor prevalência, o que vai acontecer? Eu diminuí a prevalência ou a probabilidade pré-teste. Logo, eu acabo diminuindo o VPP, porque eles são diretamente proporcionais, e acabo aumentando o VPN, porque eles são inversamente proporcionais. É dessa forma que você tem que raciocinar. Bárbara, e a sensibilidade e a especificidade do teste? O que acontece quando eu saio de uma cidade e vou para outra que tem prevalências diferentes? Nada acontece com a sensibilidade e com a especificidade. Como eu te falei, são propriedades intrínsecas do teste. Elas só são modificadas se você modificar o quê? O ponto de corte. Só que você não modificou o ponto de corte aqui, o que você modificou foi prevalência. E se você modificar prevalência, não tem nenhuma influência na sua sensibilidade e na sua especificidade, tá? Então, eles gostam de fazer muito essa pegadinha, né? Tentar te confundir. Ah, se a prevalência muda, então a sensibilidade e a especificidade devem mudar também. Não. O que muda são os valores preditivos. Sensibilidade e especificidade permanecem as mesmas. Elas também mudam valores preditivos, mas quando você muda de prevalência, você não tem nenhum efeito em sensibilidade e especificidade. Certo? Uma outra forma que isso aqui pode ser cobrado, justamente quando ele compara o diagnóstico na APS com o diagnóstico nos níveis secundário ou terciário. Se cair uma questão desse jeito, provavelmente a banca não vai te falar a prevalência da doença. Ela só vai te falar o seguinte: olha, um determinado teste diagnóstico era aplicado lá na atenção primária à saúde e de repente ele saiu da atenção primária à saúde e agora ele é aplicado nos níveis secundário ou terciário. O que vai acontecer com os valores preditivos aí da doença? Aí você vai ficar pensando, como é que eu vou saber se ele não me disse qual é a prevalência da doença? Não sei se está aumentando ou se está diminuindo. Como é que você tem que raciocinar nesse caso? Você precisa lembrar que a APS é naturalmente um nível com baixa probabilidade pré-teste sempre. Por quê? Porque é a porta de entrada do sistema. Você tem diversas doenças coexistindo ali ao mesmo tempo. Então, individualmente, cada doença vai ter uma menor prevalência. Certo? Para fazer ali os 100%. São várias doenças ali, juntas coexistindo, cada uma individualmente vai ser pouco prevalente. Então, a gente tem aí uma baixa prevalência, uma baixa probabilidade para teste quando a gente está na APS. Ao passo que, quando você encaminha esse indivíduo, quando a gente faz um encaminhamento assertivo também, né? Quando a gente encaminha para os níveis secundário e terciário apenas aqueles indivíduos que realmente têm uma alta probabilidade de doença, porque você só vai encaminhar quem realmente precisa, aqui você já vai formar um cenário de alta probabilidade pré-teste. Tá? Então, quando você compara a APS com nível secundário ou terciário, é isso. A APS é baixa probabilidade, secundário e terciário é a alta probabilidade. Aí você já sabe. Bom, se eu estou tirando o teste da APS e levando para os níveis secundário ou terciário, eu estou aumentando a probabilidade pré-teste. Se eu estou aumentando a probabilidade pré-teste, eu estou aumentando o VPP e diminuindo o VPN. E o contrário também pode acontecer. Ah, eu tirei um teste do nível secundário, estou levando para a APS. O que vai acontecer? Opa, estou saindo de um cenário de alta probabilidade pré-teste para um cenário de baixa. Se eu estou diminuindo a probabilidade pré-teste, eu diminuo o VPP e aumento o VPN, beleza? Conseguiram compreender? Pode ser que apareça assim. E aí você só tem que saber quem é quem, tá? Bom, e aí só para finalizar essa parte aqui de testes diagnósticos, né, que a gente ainda vai falar aí de saúde do idoso e marcos legais. Você já sabe, quanto maior for a sensibilidade de um teste, maior será o VPN, e quanto maior for a especificidade de um teste, maior será o VPP. O que a gente faz? A gente usa isso ao nosso favor. A gente não escolhe teste diagnóstico baseados aí nos valores preditivos. Claro. Por quê?
Porque se você escolhe baseado nos valores preditivos e esses valores alteram com a prevalência da doença na população, pode ser que você compre gato por lebre, né? Você está comprando aí, investindo em um teste diagnóstico com alto VPP, a prevalência da doença vai diminuir na população, opa, perdeu o teste. Então a gente escolhe os testes com base nas suas sensibilidade e especificidade. E aí tem uma linha de raciocínio para isso. Se você vai escolher um teste para rastreamentos, o ideal é que o seu teste tenha alta sensibilidade. Não só porque você vai conseguir captar o maior número possível de verdadeiros positivos, mas também porque quando vier um resultado negativo, você vai ficar tranquilo, porque o valor preditivo negativo desse teste é elevado. Então, pior do que você ter um falso positivo comparativamente falando, porque o falso positivo é muito ruim, mas pior do que você ter um falso positivo quando você aumenta a sensibilidade, é você ter um falso negativo, porque você está liberando alguém que está doente da cascata diagnóstica, e aquela pessoa vai perder a oportunidade de um tratamento precoce. Então, os testes sensíveis, eles dão essa certa segurança para a gente, que quando o resultado vem negativo, eu respiro aliviado. Opa, que bom. É negativo, o teste é muito sensível, então a probabilidade de que esse resultado realmente seja negativo é muito alta. Eu posso falar para o seu João ir para casa que ele não tem a doença que a gente estava rastreando, entendeu? E a especificidade? Bom, o teste específico ele vai ser muito utilizado para confirmar diagnóstico, porque olha só, lembra que aqui o teste muito sensível, ele tem como vantagem ter aí poucos falsos negativos, mas ele pode gerar muito falso positivo? Aí, para eu não prejudicar também esse paciente, né, que pode fazer um tratamento desnecessariamente, eu submeto ele a um teste muito específico, porque o VPP vai ser alto, e aí se o resultado vier positivo novamente, eu meio que confirmo a doença, tá? Então, testes sensíveis são mais aplicados para rastreamentos, enquanto testes específicos visam confirmar diagnósticos prévios. Lembrando que atualmente isso é mais uma divisão didática para a prova, tá, pessoal? Atualmente, a gente nem trabalha com essa dicotomia sensibilidade e especificidade. A gente tem testes que são, ao mesmo tempo, muito sensíveis e muito específicos. A gente avançou muito nisso. Então, por exemplo, testes rápidos na atenção primária à saúde, teste para HIV, teste para hepatite B, por exemplo, são testes com alta sensibilidade e alta especificidade. Então, a gente consegue ter aí uma boa acurácia, consegue ter um bom valor preditivo positivo e negativo ao mesmo tempo. Então, a gente está avançando nisso. Essa dicotomia, ela já não existe mais tanto na realidade, isso é mais para a prova, tá? Bom, finalizando aqui testes diagnósticos. Saúde do idoso é um outro tema muito quente, a Anhiggs gosta disso, gosta do paciente idoso na prova, né? Elabora aí muitas questões de problemas clínicos, já cobrou inclusive nutrição de idoso na prova, então não custa vir outra questão, ainda mais que ao longo de 2022 muito se falou sobre o idoso. O que você precisa saber sobre isso? O clássico. Aquilo que sempre cai. Estamos falando sobre definição de idoso frágil, polifarmácia e quedas. Quedas, inclusive, já apareceu na Anhiggs. O que é o idoso frágil? Não existe um consenso para essa definição. Então, a literatura diverge um pouco no que seria um idoso frágil. Mas, de forma geral, o que a gente entende é que o idoso será considerado frágil quando qualquer intervenção, ou qualquer procedimento, ou qualquer coisa que aconteça com ele vai fazer com que ele tenha uma maior probabilidade de evento adverso. Então, tudo com ele tem que ser feito com mais cautela, porque ele responde de uma forma um pouco mais frágil quando comparado a um outro indivíduo do mesmo gênero e mesma idade, porque ele está fragilizado de alguma forma. Então, a probabilidade de iatrogenia nele é maior. Então, esse seria o idoso frágil. Com idosos frágeis e com idosos de forma geral, a gente precisa tomar muito cuidado com a polifarmácia. Esse é um dos principais problemas do paciente idoso. Por quê? Porque o idoso, geralmente, ele evolui com multimorbidade. E aí ele acaba fazendo muitas medicações de forma contínua ao mesmo tempo, o que traz esse maior risco de evento adverso. E aí o que seria a polifarmácia? Segundo a Organização Mundial da Saúde, e essa é uma definição para a OMS, porque a definição de polifarmácia também varia conforme a literatura, mas de forma geral a gente usa o consenso aí da OMS, a polifarmácia nada mais é do que o uso contínuo de 5 medicações ou mais. Ou seja, você vai utilizar essas 5 medicações por no mínimo 30 dias. Aí você entra em polifarmácia.
Se for um tratamento, por exemplo, transitório, para uma gripe, né? Ou um tratamento aí transitório para uma infecção, e aí a pessoa está fazendo 6, 7 medicações, isso ainda não é polifarmácia, porque vai usar transitoriamente. Agora, medicação de uso contínuo aí por no mínimo 30 dias, 5 ou mais já é polifarmácia. Inclusive, se essa quinta medicação, por exemplo, for uma medicação, né, homeopática ou for um fitoterápico. Então, digamos que o paciente idoso está usando metformina, amlodipino, losartana, hidroclorotiazida, né, é um diabético hipertenso, e aí a quinta medicação é um passiflora, ou é uma medicação homeopática. Segundo a OMS, mesmo sendo aí uma medicação não alopática, você entraria com polifarmácia, tá? Então, 5 medicações ou mais de uso contínuo. Lembrando que esse uso contínuo são 30 dias ou mais, certo? E a polifarmácia, ela é um fator de risco muito importante para quedas, tá? Então, geralmente, quando a gente vê o indivíduo idoso que está em polifarmácia, naturalmente, mesmo se ele não tiver outros fatores de risco, você tem que considerar a possibilidade de queda nele, ok? E aí, é claro, se você estiver diante de um idoso com polifarmácia, a primeira coisa que você precisa fazer é: será que existe alguma medicação aqui que eu posso desprescrever? É isso que você tem que pensar. Existem diversos protocolos de desprescrição e você precisa tomar muito cuidado, por exemplo, com a síndrome da retirada. Não pode tirar de uma vez só. Então, geralmente, você programa aí um desmame dessas medicações e cada medicação vai ter um tipo de desmame diferente. Não existe um protocolo fechado. Existem muitos protocolos possíveis. Então, é difícil que a Anhiggs vá te cobrar como fazer esse desmame do ponto de vista da posologia. A única coisa que você tem que saber é que você tem que fazer isso de forma gradual por conta aí da síndrome da retirada. O que você precisa saber mesmo são as etapas de desprescrição. São elas, tela cheia aqui para você. Primeiro ponto, você vai pegar a receita desse idoso e verificar todas as medicações que ele usa, certo? Vai listar aí quantas medicações estão sendo utilizadas. Segundo passo, você vai se perguntar quais das medicações trazem aí um risco em potencial para ele, principalmente se ele tiver uma idade superior a 80 anos. Bom, se você agora já tem toda a lista completa, você vai se perguntar quais são as medicações que podem ser desprescritas. Claro, se eu estou aqui, um idoso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 medicações, está em polifarmácia, por exemplo. E aí eu detecto que a medicação 2 e a medicação 5 trazem certo risco. Mas a 2 é necessária nesse momento, mas a 5 eu posso desprescrever. Então, eu vou fazer isso. A 2 eu vou segurar por enquanto, já que traz risco, mas às vezes é necessário, né, fazer o quê? E vou verificar se a 5, por exemplo, pode ser desprescrita? Pode, então eu vou proceder com a desprescrição dela. E uma vez que você detectou efetivamente quais podem ser desprescritas, aí sim você vai começar a desprescrição de forma propriamente dita. Lembrando que se você detectar pelo menos 2 medicações que podem ser desprescritas, elas não podem ser desprescritas ao mesmo tempo. Você vai primeiro proceder com a desprescrição de uma e depois vai realizar a retirada da outra. Por quê? Porque se esse paciente evoluir com síndrome da retirada, passar mal, então reaparecimento de sintomas, você não vai saber se foi porque você está tirando uma ou se você está tirando a outra. Você está as 2 ao mesmo tempo, então a gente não desprescreve medicações 2 ou mais ao mesmo tempo. Escolhe uma, aquelas de maior risco, e depois vai para outra, tá? E sempre monitorando. Aí acabou uma desprescrição, inicia a outra. E não existe um tempo certo para você realizar isso. Tudo vai depender da resposta do paciente. Mas, de forma geral, essa é a desprescrição em 5 etapas, que é muito recomendada, né, pelas principais organizações de saúde, em especial a OMS. Então, tela cheia aqui para que você possa printar isso aí. Certo? Bom, e eu te falei que a polifarmácia ela é um fator aí de risco para quedas. Então, por falar em quedas, é importante que você saiba que as quedas em idosos são fenômenos multifatoriais, ou seja, um idoso quando cai, pode ser que tenha tido aí só um fator de risco, até pode, mas em geral é um conjunto de fatores de risco
que se encontram ali e acabam promovendo essa queda. E a queda é um fenômeno muito dramático, porque cerca de 30% desses idosos, em muitos artigos científicos aí, esse é o relato, que até 30% podem evoluir com morbimortalidade. Então, o idoso, quando cai, esse evento pode culminar no óbito dele, porque ele pode fraturar aí um osso, aí ele vai internar, aí durante a internação ele pode evoluir com delírio, pode contrair uma infecção hospitalar, aí olha o problema, aí o final dessa cascata vai ser o óbito. Então, prevenir quedas em idosos nada mais é sinônimo do que prevenir morbidade, mas principalmente mortalidade. E aí, quando você for atender um idoso, você tem que ter em mente que existem fatores intrínsecos e extrínsecos de quedas. O que é isso? Fator intrínseco, fator de risco intrínseco é aquele inerente ao próprio idoso, da sua constituição física, né? Ou dos seus tratamentos que ele está realizando ali. São fatores que a gente consegue modificar? Conseguimos modificar, mas muito pouco. Tem uns que são imutáveis. Por exemplo, se esse idoso tem uma história pregressa de queda, não tem jeito, já caiu, se ele caiu aí 3 vezes ou mais nos últimos 12 meses, ele tem aí uma altíssima probabilidade de queda. Idade maior do que 80 anos, a gente também não consegue mudar a idade, né? Gênero feminino, as mulheres caem mais do que os homens, então é um fator de risco. Fraqueza muscular em membros superiores e inferiores, você até consegue aí fazer um fortalecimento muscular, né? Distúrbio da marcha, problemas gerais de equilíbrio, déficit cognitivo, então pacientes que estão aí com demência, história pregressa de AVE, lesões no sistema nervoso central, uso de psicotrópicos, polifarmácia, esses fatores aqui são fatores de risco para a queda e são fatores modificáveis. Você consegue intervir na polifarmácia e você consegue desprescrever os psicotrópicos. Então, dos fatores de risco intrínsecos, esses são um dos mais importantes porque você consegue atuar. Nesses sim você consegue modificar, certo? E a gente não prescreve benzodiazepínico para idoso, tá? Só para relembrar aqui. Osteoartrose, por exemplo, também é fator de risco, claro, porque vai reduzir a mobilidade, hipotensão ortostática, história de síncope, anemia, baixa aptidão física e até mesmo deficiência visual como catarata. Então, observe que dessa lista extensa aqui de fatores de risco intrínsecos, poucos podem ser modificados de forma efetivamente, mas principalmente aqui as medicações, uso de psicotrópicos e polifarmácia. Por isso que é importantíssimo se atentar a isso quando você atender um idoso, tá? E existem os fatores de risco extrínsecos. Esses sim a gente pode atuar aí de uma forma mais eficaz, porque são extrínsecos, são fora do idoso, digamos assim, são referentes ao ambiente que ele vive. E aí você pode atuar realmente modificando aquele ambiente, reduzindo a probabilidade de queda. Que fatores são esses? Olha, presença de tapetes, ausência de corrimãos em escadas, presença de muitas escadas na casa, e aí esse idoso, né, tá toda hora subindo e descendo, a gente pode realmente modificar isso para ele não ficar descendo toda hora. Às vezes o quarto dele é lá em cima e toda a atividade da casa é lá embaixo. Põe ele embaixo, para evitar essa circulação nas escadas. Ambientes mal iluminados, presença de animal de estimação, porque se o animal for muito elevado, né, vai esbarrar nesse idoso, parece brincadeira, mas não. Esbarra no idoso, o idoso cai, às vezes cai de uma forma feia e fratura realmente alguma coisa. Então, tem que manter, por exemplo, os animais em determinado ambiente à noite, principalmente, que está mais escuro, né, para eles não se cruzarem aí no meio do caminho. Piso irregular, mudança de móveis de lugar, isso é terrível. A gente acaba criando uma organização, uma configuração espacial da nossa casa, né, com os móveis ali no lugar. E aí, de noite, quando você acorda, por exemplo, para ir ao banheiro, beber água, você tem uma ideia de onde estão os seus móveis. Se você muda isso de lugar, até você se adaptar à nova configuração, demora. E para um idoso isso também acontece, ele vai demorar para se adaptar. Ele pode esbarrar, tropeçar e cair. E outros fatores, né? Calçados, enfim, outros fatores inerentes ali do ambiente que podem favorecer a queda, ok? Então, quando for avaliar o idoso em relação às quedas, fique atento aos fatores intrínsecos e aos fatores extrínsecos. Lembrando que os extrínsecos são primordiais aí para você fazer a prevenção, porque esses você pode modificar, e lá nos intrínsecos, a polifarmácia e prescrição de psicotrópicos, tá? Bom, violência em idoso. Isso ainda não apareceu e é um tema muito quente.
Existem 6 tipos de violências que podem aparecer aí para você na prova, tá? De acordo com o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, que é uma das referências para a prova. Então, vocês têm que prestar atenção que essas violências, elas podem até receber outros nomes, mas segundo o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, são 6 violências principais. São elas: violência física, violência psicológica, violência financeira, violência sexual, negligência médica, perdão, e omissão. Negligência médica não, gente, só negligência, tá? Já tô aqui na ética médica, negligência de forma geral. O que cada uma dessas violências significa? Violência física dispensa comentários, né? É a agressão propriamente dita. Violência psicológica é quando a pessoa verbaliza ali palavras, né, que vão minimizar a autoestima daquele idoso, enfim. Ah, o senhor não presta para mais nada, vai ficar doente, vai morrer, que vão ali diretamente contra a autoimagem dele, violência psicológica. Violência financeira, que alguns até chamam de violência patrimonial, utilizam como sinônimos, né? Alguns autores dizem que não, que é diferente, mas o tratado fala em violência financeira. É quando o idoso ele não consegue utilizar os seus próprios recursos porque tem outra pessoa utilizando no lugar sem a autorização dele. Então, algum familiar pega os cartões, algum familiar vai lá na bolsa e mexe. Então, violência financeira de forma geral. Violência sexual, né, que é justamente a relação não consentida, e negligência e omissão. Qual é a diferença entre esses 2 tipos de violência em linhas gerais? A negligência e a omissão, elas são praticamente a mesma coisa. O idoso precisa de ajuda, mas alguém nega aquela ajuda para ele. Só que na negligência, o agressor está ali, negando deliberadamente. O idoso está precisando ali, né? O paciente precisa tomar as suas medicações, precisa tomar o seu banho, às vezes até mesmo se alimentar, porque ele não consegue fazer isso sozinho, e o agressor está ali e deliberadamente nega aquela ajuda. Então, ele está presente fisicamente negando aquela ajuda. E a omissão? Na omissão, o agressor deixa aquele idoso sozinho. Ele continua precisando de ajuda, mas não tem nem ninguém ali para negar para ele. A pessoa é abandonada, ela sai, o agressor sai e deixa aquele idoso ali sozinho. Então, a diferença, para que vocês consigam de forma didática entender isso, é a presença do agressor. Na negligência ele está presente e na omissão ou abandono ele sai e deixa aquele idoso ali que precisa de ajuda sozinho, certo? Ele está omitindo ajuda ali, está sendo omisso, tá? Escalas de avaliação geriátrica. Só aqui uma ideia geral, porque de repente isso pode aparecer também, a gente está tentando cobrir essa parte. Vamos lá. Escala de Zarit é a sobrecarga de cuidadores, tá, pessoal? Cuidadores de idosos. Então, se ele te perguntar qual é o significado, você já sabe. É uma escala que a gente vai avaliar a sobrecarga dos cuidadores de idosos. Escala de Katz vai avaliar a funcionalidade desses idosos em relação às atividades de vida diária. Quais são as atividades de vida diária? Ou então AVD. São aquelas atividades que promovem aí a nossa independência em relação às outras pessoas, né? Então, por exemplo, tomar banho sozinho, falar no telefone, contar dinheiro, se alimentar, ter a continência dos esfíncteres, incontinência urinária, continência urinária, continência fecal. Tudo isso aí faz parte das atividades de vida diária. Então, você fica independente das outras pessoas, digamos assim. Você não precisa de ajuda para fazer isso. Porque a dependência, ela pode te fragilizar de certa forma, e aí, dependendo das relações familiares, você pode sofrer negligência ou omissão, por exemplo. Então, se o idoso tem ali as suas atividades de vida diária preservadas, a gente fica mais tranquilo, porque ele é, de certa forma, independente. Não significa que ele é autônomo, porque a autonomia tem muito mais a ver aí com a cognição. Se ele está realmente conseguindo tomar decisões ou não, mas pelo menos ele está ali independente para comer, se vestir, tomar banho e assim por diante, tá? Escala de Bartel também fala sobre cuidado pessoal, mobilidade, locomoção e eliminações fisiológicas. Escala de depressão geriátrica, como o próprio nome diz, é para avaliar a depressão em idosos. E a escala de demência vascular, ela vai avaliar se aquele idoso tem um déficit cognitivo e se isso pode ter origem vascular, principalmente em doenças como hipertensão e diabetes, tá? Então, são só nomes que, de repente, ele te pergunta aí o que significa essas escalas e aí você já vai saber. Certo? Bom,
Vamos ver como isso caiu aí na ANRIGS em 2022? A gente teve aí uma questão que envolveu quedas, né? Pode ser que apareça algo nesse sentido de novo, embora a nossa maior aposta seja a violência. Vamos lá. Analise as seguintes assertivas em relação às quedas no idoso. Ele quer que você avalie se essas assertivas estão corretas ou não, e aí, a partir disso, marque aí o gabarito. Mudanças posturais relacionadas à idade, déficit visual, como, por exemplo, catarata, uso de medicações e doenças que afetam a força muscular e a coordenação motora, são fatores que contribuem para índices tão altos de quedas. Sim, todos esses são fatores de risco intrínsecos. Lembra? A gente acabou de ver. A assertiva 2 vai falar que os pacientes raramente mencionam o evento ao seu médico se não houve lesão por ocasião da queda. E o profissional de saúde não tem por hábito perguntar sobre a história pregressa de quedas. Perfeito. Isso acontece, pessoal. Se você muitas vezes não perguntar para o idoso se ele caiu nos últimos meses ou nas últimas semanas, ele pode até ter caído. Mas ele não vai verbalizar isso para você se isso não causou um impacto muito grande para ele. Então, às vezes, ele até teve 3 quedas ou mais nos últimos 12 meses, e isso já seria aí um baita fator de risco para quedas, mas ele não vai te falar nada, porque às vezes ele só tropeçou, caiu, ralou um pouquinho e seguiu em frente. Então, ele não fraturou nada, não teve nenhuma repercussão maior, e aí ele acaba esquecendo aquele evento. Mas quando você pergunta ativamente, ele acaba te respondendo. Só que os profissionais de saúde, muitas vezes, não têm esse hábito de perguntar. E aí, esse baita fator de risco aqui, que é a história pregressa de quedas, passa despercebido, tá? Então, tá correto também. E a assertiva 3 vai falar que mesmo quando resulta em algum agravo que necessite de tratamento, raramente as causas das quedas são investigadas de forma a identificar possíveis causas evitáveis. Perfeito também. Tá certo, tá, pessoal? O gabarito aqui vai ser a alternativa D. Por quê? Porque a gente não tem o hábito também, o idoso caiu, vamos verificar quais são as causas que estão promovendo essa queda. A gente não tem uma cultura de prevenção de quedas. E foi por isso que esse ano o Ministério da Saúde bateu nessa tecla em algumas vezes, em alguns simpósios, porque queda é um fenômeno multifatorial que leva à morbimortalidade. Então, se a gente quer prevenir morbidade e mortalidade em idosos, a gente precisa criar essa cultura de prevenção de quedas, tá? Então, gabarito aqui, alternativa D, uma questão bem saúde do idoso mesmo. Bom, para finalizar, porque eu já estourei meu tempo aqui, né? Sempre estouro meu tempo, impressionante. Vamos lá, marcos legais do SUS. Eu falei para você que 2022 e 2023 são anos de conferências de saúde. E aí é provável que dentro dessa temática aqui, a ANRIGS e assim como outras bancas do Sul, eles gostam muito disso, pode ser que eles explorem aí a Lei 8.142. O que você precisa saber sobre isso? Primeiro, que essa é a lei que vai regulamentar a participação popular no SUS. E essa participação popular, pela legislação, ela é garantida por meio de 2 instâncias colegiadas. São as conferências de saúde e os conselhos de saúde. As conferências de saúde, elas inclusive já existiam antes do SUS, já existiam antes da Lei 8.142. Só que, com o advento do SUS e com a diretriz da participação popular, achou-se conveniente tornar as conferências de saúde justamente essas instâncias de participação popular. E deu certo, é isso mesmo. Conferência de saúde é onde você se reúne aí para discutir a situação de saúde do país. Ultimamente elas têm estado aí um pouco vazias, né? Mas a conferência de saúde de maior sucesso aconteceu até mesmo antes do próprio SUS, que foi lá a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu lá em 1986. Aqui que a gente criou efetivamente a base do SUS, que foi colocado, né, realmente nasceu em 1988 com a Constituição Federal. Muita gente até fala, né, que o SUS nasceu com a Lei 8.080, que foi em 1990 a publicação. Não, o SUS nasceu mesmo com a Constituição Federal, está lá. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, essa conferência aqui, mesmo ainda não tendo sido aí regulamentada como instância de participação popular, porque a Lei 8.142 ainda não tinha sido publicada, ela foi muito importante. Então, as conferências de saúde são oportunidades que a população tem de discutir a situação em saúde e modificar o rumo da história, assim como eles fizeram lá na 8ª Conferência de Saúde.
certo? E é claro, né, pessoal, como nós temos aí 3 níveis de administração e o SUS é descentralizado, a gente vai ter conferência de saúde tanto municipal, como estadual, como nacional. Então, temos diversas conferências municipais de saúde, já que temos muitos municípios, é uma conferência por município. Temos muitas conferências estaduais de saúde, uma por estado, e apenas uma conferência nacional de saúde, porque, claro, é apenas um país, certo? E entre 2022 e 2023, como eu te falei, nós teremos aí as conferências, que elas acontecem de 4 em 4 anos. Então, a gente vai ter aí, né, em novembro de 2022, se eu não me engano, teremos a Conferência Municipal de Saúde. Aí depois, né, lá para fevereiro de 2023, vai ser a vez aí das conferências estaduais. Veja que elas não batem, justamente para que a pessoa consiga ir na conferência do seu município e depois na conferência do seu estado, e aí vai finalizar, se eu não me engano, em abril, com a 17ª Conferência Nacional de Saúde, tá? Como eu te falei, elas se reúnem de 4 em 4 anos e elas têm por objetivo discutir a situação de saúde do país. E aí, é claro, elas vão discutir, as pessoas ali, né, os conselheiros, né, os conferencistas, eles vão discutir a situação de saúde e vão dar um prazo para que as novas determinações, o novo planejamento seja colocado em prática. Aí, daqui a 4 anos, eles se reúnem novamente para ver o que funcionou e o que não funcionou. E geralmente bate. Ano de conferência de saúde geralmente bate aí com a troca de governo federal. Então, justamente para que a gente possa, né, agora vamos sentar e discutir e ver que rumo nós vamos tomar. As conferências de saúde, geralmente, elas são convocadas pelo Poder Executivo ou então de forma extraordinária pelo próprio Poder Executivo, se der uma zica muito grande no país, ou pelo Conselho de Saúde correspondente. Então, se der um problema muito grande, o Conselho Municipal de Saúde pode convocar a Conferência Municipal de Saúde de forma extraordinária, ou então o Conselho Nacional de Saúde pode convocar aí a Conferência Nacional de Saúde de forma extraordinária, tá? Então, conferência de saúde é isso. E os conselhos de saúde? Os conselhos de saúde são a outra instância de participação popular, só que dessa vez a gente não vai ter uma reunião periódica deles, no sentido de ser de 4 em 4 anos ou de tempos em tempos. Os conselhos de saúde, eles já têm por função fiscalizar a execução da política de saúde, ou melhor dizendo, fiscalizar a gestão. Se eles são fiscalizadores, eles não podem fechar. Então, os conselhos de saúde são instâncias que funcionam em caráter permanente. Eles têm que se reunir aí pelo menos uma vez por mês para controlar de perto aquilo que está acontecendo na gestão em saúde, seja no nível municipal, no nível estadual ou no nível nacional. Então, nós temos conselhos municipais de saúde, conselhos estaduais de saúde e o Conselho Nacional de Saúde, tá? E geralmente as decisões são homologadas aí pelo chefe do poder legalmente constituído. Ok? O que mais cai em relação a conselho de saúde é isso aqui, é a composição dos conselhos. E aqui tem uma dica para você. Embora as provas de residência médica tratem essa composição aqui como sendo algo exclusivo dos conselhos, saiba que essa mesma composição ela serve também para as conferências de saúde, porque é isso que fala a Lei 8.142. Tela cheia aqui para você. Ele fala o seguinte, olha, a representação dos usuários nos conselhos de saúde e nas conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Então, não importa se você está falando de conselho de saúde ou se você está falando de conferência. Isso aqui vai ser paritário. O que é paritário? É estar em pé de igualdade. E aí ele está abordando aqui 2 grupos, né? Ele está abordando os usuários e os demais segmentos. Se os usuários e os demais segmentos estão em pé de igualdade, isso significa que é 50% para cada um, certo? Então, estão em pé de igualdade. 50% para os usuários, 50% para os demais segmentos. Quem são esses demais segmentos? São os gestores e os prestadores de serviço, bem como os trabalhadores do SUS. Os gestores e os prestadores de serviço, eles somam os outros 25%. E os trabalhadores da saúde, 25%, tá? Aí fica, né, 25% ali para o conjunto
2 gestores e prestadores de serviço, veja que é o conjunto deles que tem que somar 25%, 25% dos trabalhadores de saúde e 50% dos usuários. Então, os usuários, eles compõem aí a maioria dessas cadeiras, tanto do Conselho de Saúde quanto da Conferência de Saúde. Certo? Olha como é que isso caiu na ANHIGS no ano de 2021. Tela cheia para você. Na história da organização do sistema de saúde brasileiro, qual foi o grande avanço no tocante à participação das pessoas nas decisões deliberativas do SUS? Alternativa A, colocação dos agentes comunitários de saúde como integrantes da estratégia de saúde da família. Ele está falando sobre decisões deliberativas do SUS, tá? Qual foi o grande avanço dentro do sistema de saúde brasileiro? Alternativa B, os conselhos de saúde no nível federal, estaduais e municipais com normativa legal. Alternativa C, participação das universidades por intermédio dos cursos de saúde nos serviços de atenção primária à saúde, atendendo diretamente as pessoas. E a alternativa D vai falar que as comissões de saúde das câmaras municipais, de vereadores e das assembleias legislativas dos estados. Veja bem, algumas coisas que ele está pontuando aqui entre as alternativas realmente foram grandes avanços. Por exemplo, você ter o agente comunitário na estratégia de saúde da família, ou você ter as universidades, né, participando aí dos serviços de atenção primária à saúde, principalmente no internato eletivo em medicina de família e comunidade. Isso tudo existe. Só que ele te perguntou o quê? Na história da organização do sistema de saúde brasileiro, o que é que foi realmente um grande avanço nas decisões deliberativas do SUS. Quem é que tem função fiscalizadora e deliberativa? Os conselhos de saúde. Então, um grande avanço foi você ter conselhos de saúde em nível municipal, estadual e nacional. Gabarito aqui, alternativa B. Então, veja que não é uma questão muito, como é que se diz, que você bate o olho e ela é muito óbvia. Você tem que raciocinar em cima do enunciado e ver qual é a alternativa que melhor corresponde àquele enunciado. Ok? Certo, pessoal? Bom, se você ficou com qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, @prof.barbaradaalegria, ou então manda aí pelo fórum de dúvidas que eu estou à sua disposição. Vejo você então na Hora da Verdade da ANHIGS. Até lá, grande beijo, tchau, tchau. Olá, estrategistas, sejam muito bem-vindos à nossa